Olá, meus irmãos, meus amigos. Estou aqui novamente para poder compartilhar mais um pequeno conhecimento, né? Para que a gente venha crescer mais e mais. A cada pouquinho que a gente aprende, a gente vai crescendo mais e mais na presença do Senhor. E como você já olhou, né? Tem outros vídeos aí que ajudam a nós conhecer mais a Jesus Cristo. Só que hoje o vídeo vai ser diferente. Nós vamos conhecer mais a Deus, certo? Por que conhecer mais a Deus? Porque hoje se fala muito que Deus é um mistério, que Deus ele não tem como explicar Deus. Com certeza você já ouviu falar que não tem como explicar Deus, que não sei o que, né? Mas a gente vai ver na palavra de Deus que não é bem assim, né? Então a gente vai estar orando, né? E já vamos dar início a mais, né, um ensino da palavra de Deus sobre o conhecimento de Deus. Amém? Vamos lá. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, obrigado, Senhor, por mais esse momento que vamos estar aqui se reunindo, se congregando em espírito, Pai, para que nós venha crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, para que nós venha compreender, Pai amado, quem o Senhor é, que o Senhor fez, que o Senhor vai fazer. Oh Pai, perdoa nossas falhas, nossos defeitos de caráter. Nos ajuda, Pai, a ser transformado, Pai amado. Porque diz a Tua palavra que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Pai amado. Nos ajuda a compreender isso. Nos ensina, Pai amado, a Tua palavra, para que nós venha, Pai, ser digno de ser chamado Teu Filho, Pai amado. Em nome de Jesus, o Cristo, continua conosco. Amém. Então vamos lá. O ensino de hoje é conhecer, né? Conhecer ou o conhecimento de Deus. Como eu falei agora, é comum ouvir as pessoas dizer que Deus é um mistério. É comum ouvir as pessoas dizer que ninguém explica Deus. Tem até um hino, né? Um louvor que fala assim: ninguém explica Deus. Tem um hino muito conhecido aí. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Sempre falo isso. Vamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente escuta. Porque a gente tem que tomar cuidado? Porque está falando de Deus, não é de qualquer coisa, né? Tudo que se fala de Deus e do seu Filho amado Jesus, o Cristo, nós temos que ter cuidado. Porque muitas das vezes é o inimigo falando e nós não, devido a nós não conhecer a palavra, nós acaba pensando que aquilo é verdadeiro, que aquilo é de Deus, né? Mas diz a palavra do Senhor que até o inimigo ele se disfarça de anjo da luz para enganar as pessoas. Nunca que o inimigo ele vai pregar por aí como se fosse o inimigo mesmo, como se fosse um diabo, como se fosse um monstro. Claro que ele não vem assim, senão as pessoas saíram correndo. Então ele vem de anjo de luz, ele se disfarça, né? Ele usa as pessoas, né? Ele usa até pessoas inocentes, pessoas de bom coração, pessoas que não estudam, né? Que não gostam de ler a Bíblia. Ele usa essas pessoas engana elas e elas enganam outras pessoas, né? Então é assim, gente. Nós temos que ter cuidado. Nós tem que compreender com os bereanos. Se você for ler lá em Atos capítulo 17, vai falar que os bereanos eles eram mais nobres do que o pessoal de Tessalônica. Atos capítulo 17, versículo 11. Ora, estes eram de Bereia, eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, com toda a alegria, examinando as escrituras todos os dias para ver se de fato era assim. Ou seja, Paulo e Silas, eles tinham acabado de chegar
em Bereia. A cidade anterior que eles estavam era a cidade de Tessalônica, certo? E uma coisa que Paulo e Silas perceberam era que o pessoal de Bereia, eles escutavam Paulo pregando, Silas pregando, só que eles iam para a Bíblia, ver se de fato era como eles pregavam. Eles já tinham a palavra de Deus na época, né? Era o livro da lei e dos profetas. Hoje em dia as pessoas chamam de Velho Testamento. Então, eles já tinham lá em Bereia a Bíblia, né? E olha só, Paulo era um homem de Deus, Silas também, né? Silas também. Mas mesmo assim, eles iam para a Bíblia e ver se de fato era como Paulo falava. Então, por isso eles foram chamados nobres, né? Porque eles gostavam de pesquisar a palavra de Deus para ver se de verdade, se de fato era aquilo que estava falando. Isso que era um sinônimo de nobreza, a pessoa pesquisar, a pessoa ter conhecimento. Hoje em dia, sinônimo de nobreza é a pessoa ser rico. O inimigo mudou isso, né? O inimigo mudou até isso, né? Antigamente, ser nobre era aquela pessoa que pesquisava, né? Gostava de ter conhecimento, principalmente se tratando da vida eterna. Isso era sinônimo de nobreza. Hoje mudou, o inimigo mudou. E muitas pessoas caem no engano do inimigo. Então, por que eu estou aqui nesse capítulo 17 e no verso 11, falando do pessoal de Bereia? Porque é uma lição para nós, para mim e para você. Nós tem que ser bereano. Peraí, as pessoas estão pregando aí fora que ninguém pode conhecer a Deus? Bora para a Bíblia, bora ser bereano, bora ver mesmo se isso é assim como estão falando. Estão falando aí até no hino, no louvor, que ninguém explica a Deus. Bora para a Bíblia, bora ver se de fato é assim. Então, isso é uma grande lição para mim e para você, né? Sempre para a Bíblia para ver se de fato é como estão falando. Então, meus irmãos, meus amigos, muito se fala que não pode conhecer a Deus, mas eu não entendo por que eles falam isso, porque a palavra de Deus, o que ela mais fala é de Deus. Por isso que diz, a palavra de Deus. Vai falar de quem então? Então olha só. Na palavra de Deus diz que Deus ele é o Criador. Na palavra de Deus diz que ele é o tempo. Por isso que ele não precisa de relógio, porque ele é o tempo. A palavra de Deus diz que ele é, né, a vida. Por isso que ele não pode morrer. Por isso que ele é imortal. A palavra de Deus diz que ele é bom. A palavra de Deus diz que ele é misericordioso. A palavra de Deus diz que ele se revela através da natureza. A palavra de Deus diz que ele criou tudo mesmo, até eu e você, tá? Às vezes você esquece disso, mas ele que criou eu e você. A palavra de Deus diz que ele é luz. A palavra de Deus diz que ele é muita coisa. Se a gente fosse analisar aqui bem, a gente ia passar acho que o dia todo falando do que Deus é, do que Deus faz, né? O que Deus vai fazer. Só que mediante muitas coisas que Deus é, que Deus faz, o que Deus vai fazer, eu vou explicar uma coisa que o inimigo não quer que você compreenda. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, né? Deus, ele é um Deus, o verdadeiro, porque tem muitos falsos deuses no momento, e a gente vai estar vendo isso aqui na palavra de Deus. E por que é importante conhecer a Deus como o único Deus? No decorrer do estudo, né, desse ensino, a gente vai compreender por que eu estou explicando isso, né? A gente vai abrir aqui no livro de Deuteronômios, no capítulo 6.
Deuteronômio, no capítulo 6. No versículo 4, 5, 6. Me acompanhe lá. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Opa, lembra? O povo diz aí fora que não tem como conhecer a Deus. Olha aqui, está dizendo o que Deus é, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é. Ou seja, está explicando alguma coisa sobre Deus. Tem muita coisa que explica aqui sobre Deus, muita coisa mesmo. Mas as pessoas insistem em dizer que não tem como explicar Deus. Quem está ensinando isso é o inimigo, é ele que não quer que a gente compreenda quem Deus é. É o inimigo que ensina isso. Toma cuidado, não escute a voz do inimigo, escute a voz de Deus. Então vamos lá. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ou seja, é o único Deus, o verdadeiro. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, o único, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, né? Então, a gente tem que compreender isso, que Deus ele é o único Deus, né? Vamos ver aqui também no livro de Êxodo, capítulo 20, no capítulo 20, no versículo 3. Esse versículo 3 aqui foi a primeira coisa que ele escreveu com o seu dedinho. Deus escreveu aqui na terra, né? Lá nas tábuas da lei. Ele não escreveu qualquer coisa. A primeira coisa que ele queria que a gente observasse é: não terás outros deuses diante de mim. Tá lá, Êxodo capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, pode ter algum Deus além dele? Não pode. Porque diante de mim é um só Deus, tá no singular, né? Não terás outros deuses diante de mim. E hoje as pessoas insistem em ter outros deuses. Já vou dizer quais são esses deuses, né? Vamos também para o Novo Testamento, porque tem muitas pessoas que não gostam, né, de ler o livro da Lei dos Profetas, que é chamado hoje de Velho Testamento. As pessoas não gostam, né? As pessoas gostam mais do Novo Testamento. Então bora para o Novo Testamento. Bora aqui para Marcos capítulo 11. Não, capítulo 12, meus irmãos, meus amigos. Tem uma passagem aqui muito linda em que um escriba, né, um religioso lá do templo, ele chega a ter uma conversa com Jesus. E olha, meus irmãos, meus amigos, até agora eu não vi assim, sabe, nenhuma conversa sadia entre Jesus e uma pessoa do templo lá da religião. A única conversa que eu vi foi aqui, nessa passagem, né? Nessa passagem aqui de Marcos, né? Desse escriba com Jesus. Eles tiveram o mesmo entendimento, Jesus e o escriba. Tanto que no final da conversa Jesus vai elogiar o escriba. Sobre o que eles estavam falando? Vamos lá ler? Eles estavam falando sobre o grande mandamento, né? Capítulo 12 de Marcos, versículo 28. Diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. Olha o que o escriba vai perguntar para Jesus, né? Naquela época, um escriba, um mestre da lei, né, um religioso, tinha que ter coragem de perguntar as coisas para Jesus, porque Jesus respondia na lata logo. Jesus lhe respondia através da palavra de Deus, e as pessoas ficavam
os religiosos ficavam sem pai e sem mãe, sem saber o que falar, sem saber o que responder. Então esse aqui foi um corajoso, né? Esse escriba foi um corajoso em perguntar isso para Jesus. Olha só, respondeu Jesus, o principal é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então olha só o que ele fala pro escriba: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o principal. O Senhor nosso Deus, ele é o único Deus, o Senhor. Esse é o principal. Da onde ele tirou isso? Foi da cabeça dele? Não. Jesus era uma pessoa que era bereano também. Ele gostava de analisar a Bíblia. A Bíblia de Jesus era o livro da lei e dos profetas, que hoje muitos chamam, né, de Velho Testamento. Jesus já lia a Bíblia, né? Ele tinha a Bíblia, né? Então ele pegou esse texto lá do livro de Deuteronômicos, onde a gente leu na agorinha, do livro de Êxodo, e tirou de lá. Simples. Olha, no versículo 30: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né, de toda a tua força. Perceba que ele falou as mesmas coisas lá de Deuteronômicos. Todo entendimento, de todo o teu coração, toda a tua força. Eu vou falar um pouquinho dessas palavras, porque um cristão de verdade, ele tem que viver de cada palavra que sai da boca de Deus. Sempre que a gente vai ler alguma coisa, né, nós tem que analisar bem as palavras. Nós tem que mastigar bem as palavrinhas, né? Eu vou começar a falar agora por que eu tô fazendo esse vídeo do conhecimento de Deus. As pessoas falam que Deus é um mistério. Mentira, né? Ele pode até ser um mistério, mas para aqueles que não buscam Ele. Aqueles que buscam a Ele, Ele se revela. As pessoas falam que não tem como explicar Deus. Mentira, Ele se explica na palavra dele. Então olha só, na nossa cabeça, no nosso entendimento, né, nós tem que ter Deus como o único Deus. Por quê? Porque muito hoje se ensina que Deus, Ele é o Pai, Ele é o Filho, três, né? Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo. Eles são três em um. Hoje muito se ensina isso. Quando a pessoa entra numa religião, a primeira coisa que eles vão ensinar é isso, né? No discipulado, eles vão ensinar isso, né? Na hora do batismo, que você for batizado, eles vão te ensinar isso. Eles vão te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Eles vão enfiar na sua cabeça que Deus, Ele é três em um. É tipo como ele fizesse uma fusão, né? Três em um, né? Aí eu pergunto na palavra de Deus, aonde é que está isso? Aonde é que está o ensino que Deus é uma trindade, né? Só tem um texto que fala dessa trindade, é um texto que está lá em Mateus 28, verso 19. Mas muitos teologistas já estão descobrindo que aquele texto lá é adulterado. Muitas pessoas simples, assim como eu, que nem estuda teologia, que nem é pastor, não é nada, mas gosta de examinar, gosta de ser bereano, muitas pessoas pequenininhas também já estão descobrindo que aquele texto lá está adulterado. Lá era para estar em nome de Jesus, batizar em meu nome. Não é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus, as pessoas já estão descobrindo isso, né? Porque isso ajuda muito no teu entendimento, né? A trindade ela vai começar a cair por terra já. Muitas pessoas estão descobrindo a verdade. Então, no teu coração tem o que também, né? Será que tem outros deuses? Porque o coração, né, de lá que vem, né, as coisas que vai passar pela nossa boca. Por exemplo, eu era fanático num time de futebol daqui do Pará, né? O nome do time do futebol era até Paysandu, né? Quem é do Pará sabe.
eu era fanático nesse time. Quando eu estava no meio dos meus amigos, no meio dos meus parentes, né? Sempre, é incrível, sempre arrumava um jeitinho de falar do meu time, né? Do Paysandu. Sempre estava com a camisa do Paysandu, boné, tudo do Paysandu, né? E, e eu fazia até minha família se vestir todinha do Paysandu, né? Minha esposa, meus filhos, né? Até porque foi uma coisa que eu já aprendi com meu pai, com meu avô, né? Todos eles torciam para esse time. E aí, sempre que eu tinha oportunidade, né? Eu expressava aquele amor pelo meu time. Eu falava do meu time para outras pessoas, né? E arrumava até confusão, briga por causa disso. E é por isso que o nosso coração ele tem que estar puro, ele tem que estar com as coisas de Deus. As coisas do mundo nós tem que despachar. Hoje, para honra e glória de Deus, quando eu estou perto das pessoas, né? Quando eu tenho intimidade já com a pessoa, né? Eu gosto de estar falando de Deus. Eu gosto de estar expressando o amor de Deus. Para honra e glória de Deus, né? Eu mudei muito nessa parte. Aí eu falo assim, é pecado jogar bola? Não é pecado jogar bola. É um esporte, né, que você pratica, né? Então, é bom, mas a partir do momento que você deixa o futebol entrar no teu coração, time, essas coisas, né? A pessoa, eu tenho muitos amigos, né? Eu fico só observando, as pessoas falam, né? O time das pessoas está no coração das pessoas, é por isso que elas conseguem expressar tudo sobre aquele time, né? Os jogadores, quanto o jogador ganha, o jogador que vai entrar naquele time, né? Com quem o time vai jogar, quantas taças aquele time já tem. A pessoa tem um vasto conhecimento sobre o time de futebol dela. Não é diferente com Deus. A partir do momento que a gente coloca Deus no nosso coração e a gente vai estudando, vai analisando sobre o amor de Deus, a gente passa a ter um vasto conhecimento sobre Deus. E agora a gente passa a expressar esse conhecimento para as pessoas. Por isso que o nosso coração tem que estar cheio das coisas de Deus. E principalmente saber que Deus ele é um. Ele não é uma trindade, ele não é uma confusão. E ele também não quer que a gente misture outros deuses na nossa mente e no nosso coração, no nosso entendimento. Ele não quer, porque eu dei o exemplo do futebol, mas tem pessoas que adoram o carro, tem pessoas que adoram a casa, tem as pessoas que adoram o emprego porque ganha bem, né? As pessoas mudam quando elas ganham um carro, as pessoas mudam quando elas ganham um emprego bom, um salário bom, as pessoas mudam. A gente vê, a gente observa. Pelos frutos o conhecereis, diz o Senhor. Então, aí a gente vê que as pessoas têm outros deuses, né? A partir do momento que a gente pensa mais naquilo, a partir do momento que a gente fala mais daquilo, que a gente se preocupa mais com aquela coisa do mundo, é um Deus também. Que está onde? Na cabeça e no coração, né? Por isso que a nossa mente, nosso coração, a nossa força tem que estar ligada em Deus, ela tem que estar ancorada em Deus. Não é nas coisas da terra, não é nas coisas desse mundo, porque tudo que tem aqui é passageiro. Como está a sua mente e o teu coração hoje, né? O que você está pensando hoje? Põe na ponta da caneta, né? O dia ele tem 24 horas, não é isso? Põe na ponta da caneta e escreve. O que é que você está pensando no decorrer do dia? A cada hora que passa, o que é que você está pensando mais? Põe numa balança. Analisa o que é que você fala mais no teu dia a dia. Põe numa balança, analisa. Aquilo pode ser um Deus para você. Se livra disso quanto a tempo. Seja lá o que for. Então, olha só, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo mandamento é esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Percebeu que os dois mandamentos, os pilares é amar a Deus como o único Deus,
E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Por que o segundo é esse? Né? Porque se eu não amar meu próximo, eu não amo a Deus. Toda vez nós passa perto de uma pessoa que está precisando, nós vira a cara. Muitas das vezes tem um parente precisando, nós vira a cara, não quer ajudar. Muitas das vezes, né, o vizinho da gente está precisando, a gente vira a cara, não quer ajudar. Muitas das vezes sempre tem alguém precisando de alguma coisa, né, de um alimento, né, de uma roupinha, de uma veste, de uma palavra, né. Sempre tem alguém precisando da gente e a gente não tem amor por aquela pessoa. A gente vira a cara. Então, peraí. Se eu não tenho amor pelo meu próximo, então quer dizer que eu não amo a Deus. Eu não conheço a Deus. Estou longe de Deus. Muito longe. Eu posso até falar de Deus, mas o meu coração está longe de Deus. Está nas coisas da terra. Eu posso até falar que Deus é bom, que Deus é amor, mas eu não conheço a Deus. Porque eu não tenho amor pelo meu próximo. Então é por isso que sabiamente Jesus falou que amarás o nosso próximo como a ti mesmo. Para nós quer o bem, né? Para nós quer o melhor. Mas e para o próximo? Nós não quer. Então a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos, para que nós venha conhecer o amor de Deus, né? E conhecer quem Ele é, o único Deus. Não pode ter outros deuses na nossa mente, no nosso coração. Não pode ter as coisas do mundo como Deus. Não pode ter trindade na nossa mente como um Deus. Não pode ter essas coisas do mundo. Nada. Então olha só. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. Olha só o que o escriba falou, aquele religioso lá do templo falou para Jesus. Verdade, Jesus. Com verdade tu disseste que não há outro além dele. Não há outro quem? Não há outro Deus. Não há outro ser, né, que deve ser adorado como ele é, né? Estavam conversando a mesma língua ali, Jesus e o escriba. A mesma língua estavam conversando. Então, olha só, o escriba ainda falando, ó, e quem amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda a força, e amar o próximo como a ti mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios, né? Então olha só, né? Naquele tempo eles faziam muito holocausto, né? Sacrifício no templo, levava cordeiro, levava boi, levava bode para ser sacrificado, né? Para derramar o sangue dos animais, para que aquele povo pudesse ser perdoado seus pecados. Mas tudo aquilo não valia nada. O que valia mais ainda e que vale muito mais ainda é conhecer a Deus como o único Deus, né? E amar Ele, e amar o nosso próximo. Então isso vale mais do que qualquer coisa. E olha só o que Jesus falou para ele. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou: não estás longe do reino de Deus. Até agora eu não vi nenhum escriba, nenhum religioso sendo elogiado por Jesus. Esse aqui eu acho que é o único. Se tiver outro aí, me avisem, tá? Porque esse aqui Jesus tirou o chapéu para ele. Falou que ele era sábio ainda, né? Respondeu sabiamente. Aí ainda falou que aquele escriba não estava longe do reino de Deus. Ou seja, continua, escriba, nesse conhecimento aí. Continua, escriba, né, confessando isso para os teus parceiros lá da religião, do templo de Jerusalém. Continua caminhando nessa fé, nesse entendimento, nessa força, que tu não está longe não do reino de Deus. Assim mesmo é para nós, para os nossos dias. A palavra de Deus, ela só tem poder quando a gente coloca ela na nossa vida,
Coloca agora na tua vida. Deus é um. Deus é o único Deus. Ama Ele de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Leva isso para tua mente, para o teu coração, é sério. E continua prosseguindo nesse entendimento. Não deixe entrar nenhuma confusão na tua cabeça. Deus é um e pronto. Ponto final. Deus é único Deus e ponto final. Não tem que chamar outra pessoa de Deus, né? Jesus não é Deus. O Espírito Santo não é Deus, né? O carro que você tem não é Deus. O time de futebol que você torce não é Deus, né? A casa que você tem não é Deus. O trabalho que você tem, o dinheiro que você tem não é um Deus. Cuidado, cuidado. Não terás outros deuses diante de mim. O Senhor Deus está falando para mim e para você, né? Então, prossiga nisso. Jesus está falando. Prossigam nisso, meus irmãos. Prossigam nisso, que vocês não estão longe do reino de Deus. Amém? A gente vai ler aqui também um texto em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Um texto também que diz assim, olha. No capítulo 8, versículo 6, diz assim: todavia, apóstolo Paulo falando, tá? Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Olha, todavia, para nós há um só Deus. Quem é? É o Filho, é o Espírito Santo, é um bem material que você tem? Nananina não, é o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só, olha, eu vou falar agora, um só Senhor. Quem é Ele? O Pai? Não, é o Jesus Cristo, pelo qual também são todas as coisas. Ou seja, para nós que somos bereanos, para nós que quer a vida eterna, para nós que não estamos longe do reino de Deus, para nós que conhecemos a Deus como único Deus, para nós há um só Senhor, né? Um só Todo-Poderoso, Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Há um só Deus, o Pai. Só que também nós temos um Senhor. Qual foi o Senhor que veio e te salvou? Te salvou do teu pecado, né? Jesus Cristo, né? E um só Senhor, Jesus, o Cristo. Então, a vida eterna, ela está em conhecer o Pai como único Deus, né? Um só Senhor como único Deus e um só Senhor como único Filho, né? É por isso que a gente também vai ler aqui no João, capítulo 17, no versículo 3. Eu vou terminar aqui lendo esse texto aqui. Teria muitos e muitos textos falando desse assunto, né? Que Deus é um, mas a gente não tem muito tempo, né? Olha só, capítulo 17, versículo 3, onde está escrito assim: e a vida eterna é esta. Opa, dá uma freada aí, tem uma vírgula aí. E a vida eterna é esta, tá acusando já, tá afirmando, né? Tá afirmando o quê? Que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e o seu Filho amado, Jesus ou Cristo, a quem enviaste. Até agora também, eu não achei ainda a vida eterna resumida. Não tanto como está escrito nesse verso, né? A palavra toda de Deus, ela é a vida eterna para a gente. Mas ela está aqui tão resumida que é para a gente compreender, meus irmãos, meus amigos. Ela está resumida assim, ó: a vida eterna é essa, que te conheço a ti só como um único Deus. Tá vendo por que é importante conhecer Deus como o único Deus? O que está em jogo?
é a nossa vida eterna. Agora nós compreendemos por que o inimigo não quer que nós conheça a Deus. Por que o inimigo fica ensinando aí que Deus é um mistério, que Deus não tem como explicar ele? Porque o inimigo não quer que nós conheça a Deus. O inimigo não quer que nós entenda quem é Deus. Porque ele não quer que nós se salve. O inimigo sabe que se nós conhecer a Deus, nós vamos estar com um passo para a salvação. Nós não vamos estar longe do reino de Deus, né? Isso Jesus viu lá naquele escriba, certo? Que ele não estava longe do reino de Deus. Assim também, Jesus, o Filho de Deus, ele quer que nós conheçamos o Pai dele e ele também. Ele que foi enviado pelo Pai. É ele que se fez carne, não foi o próprio Pai, né? Como eu te falei, muitos colocam uma confusão na cabeça da pessoa. É por isso que nós temos que dar um delete, né? Apagar tudo que nós temos na nossa mente e recomeçar. Por onde? Lendo a palavra de Deus, em oração. Pai, eu quero aprender de novo, do zero, tudo contigo, né? Olha para o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo também, ele era fariseu, ele era religioso. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Era um grande professor, teologista das escolinhas lá das crianças lá em Jerusalém, né? E ele aprendeu aos pés de Gamaliel, né? Mas interessante que no decorrer da história dele, ele fala que ele jogou tudo no lixo. Tudo que ele aprendeu, ele deu um delete na cabeça dele. Ele apagou tudo, jogou tudo no lixo para aprender com quem? Para aprender com Cristo. Para aprender tudo de novo. Porque nas instituições religiosas, né, tanto do passado como a de hoje, não ensina as coisas de Deus. Não ensina. Grande engano é pensar que a pessoa estudando nessas instituições religiosas vai aprender coisas de Deus. Não. Não vai. Vai aprender tudo ao contrário. As coisas de Deus só se aprende sendo bereano mesmo. Lendo a palavra em casa, né? No trabalho, pregando, na rua, pregando, né? O amigo íntimo, vai falando, né? E quando você tiver também, né, cheio do Espírito Santo, vai numa sinagoga, vai num templo desse aí, né, que eles chamam igreja, vai lá e prega também. O Jesus, os discípulos, ele ia também para a sinagoga, para os templos, mas era para quê? Para visitar, para pregar lá a verdade. Nunca eles se congregavam num só lugar, né? Sempre eles estavam prosseguindo adiante. Eles pregavam a verdade num lugar, né? Numa cidade, nos templos de lá, mas eles nunca viraram membro de instituição religiosa nenhuma. Nunca. Quem faz isso é religião, né? Eles prendem as pessoas lá para aprender coisa errada, certo? Então, a gente tem que ser bereano, estudar sozinho, estudar com a nossa família, com nossos filhos, com nossas esposas, com nossos amigos, né? Que tem a nossa mesma fé. Tem várias pessoas aí, né? Que graças de Deus estão conhecendo a Deus, né? E estão estudando mais em casa, estão estudando mais no trabalho, estão estudando mais na rua, estão estudando com os amigos, na casa de amigo, né? Estão indo para a religião pregar a verdade. Claro que só algumas pessoas que aceitam lá, né? Não é todo mundo. Porque lá vai bater de encontro, né? Vai bater de encontro com um grande ensino. Por exemplo, esse ensino que nós estamos analisando é que Deus é um. Lá na religião, eles não dizem que Deus é um. Eles dizem que é 3 em 1. Então vai bater de encontro, né? Vai bater de encontro, né? Eles não vão gostar, mas vá lá e pregue isso. Porque isso é bíblico, isso é importante para a tua e para a minha salvação. E para a salvação das pessoas que estão aí fora, né? Por isso que a vida eterna, ela é esta. Em conhecer o Pai como o único
único, é um. Até uma criancinha de 3 anos sabe disso, né? Que um é um, não é dois, né? Então, que a gente possa sempre estar crescendo na graça e no conhecimento, né? Aprendendo mais sobre Deus e aprendendo mais sobre o seu Filho amado, a quem Ele enviou, certo? A quem realmente morreu e ressuscitou por nós, né? É eles dois que a gente tem que estar conhecendo, o Pai e o seu Filho amado. Amém?